a presença de todos vocês, né? Temos aqui o pessoal que veio do continente, né? As bolsistas, a Simone, a Camila, a filhinha Lara. Tem o pessoal de Joinville, né? A Magda, que buscou o diploma, o doutorando daqui mesmo, o Leonardo, e o professor André também, agradeço bastante, né? É uma honra ter vocês todos aqui, e gostaria, em especial, né, passar minha gratidão, tanto para a Bruna, quanto para o Leonardo. A Bruna pela confecção do banner e pela organização do evento em geral, e o Leonardo que se preocupou aí com a divulgação, né? Então, expresso aqui publicamente os cumprimentos, né? E vocês sempre estão colaborando com as atividades do LabPlan, de todos os professores, de todos os integrantes. Esse momento é uma obrigação de um edital que eu participei me inscrevi em 2004. É o edital para o PPG, que é da Pró-Reitoria, né, Pesquisa e Pós-Graduação da UDESC, o número 2 de 2024, que é Pró-EVEM, e que é um edital para contemplar eventos em 2025. O que é esse edital? Acho que é sempre importante a gente comentar um pouquinho, para quem não está habituado com esses ritos aqui dentro da UDESC. É um edital bastante bacana, que os professores de todos os campi da UDESC e de todas as nossas áreas em que nós temos os cursos, se candidatam. É um edital que é oferecido 2 vezes ao ano, né, semestralmente, e ele oferece, né, passagens, pagamento de inscrição e diárias para que os professores possam participar e apresentar suas pesquisas em eventos internacionais. São sempre classificados porque é feito um ranqueamento de acordo com a produtividade, tem uma matriz, né, em que é feita essa pontuação, que vocês podem ver, né, nessa coluna do score, e são 5 classificados por grande área do conhecimento. Então, aqui, por exemplo, nós vamos ver o pessoal do CEL, do CAV, né, do CEFID, aqui, geralmente, né, o pessoal das ciências tecnológicas, o CCT, e aqui embaixo, que é onde eu me candidatei e fui contemplada, geralmente congrega os professores do CEART, da FAED, mas também tem do SEAD, ESAG e assim por diante. Então, eu já, em anos anteriores, também já tive essa possibilidade de participar, de apresentar trabalhos de nossas pesquisas do Laboratório de Planejamento Urbano e Regional em eventos internacionais, são grandes eventos, né, também por conta desse edital Pró-EVEM, que é um edital bastante interessante aqui da UDESC. Agradeço também, nesse momento inicial, a presença do coordenador do PPG Plan, do nosso programa de pós-graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental, Jairo Valdati. Fico bem feliz também com a sua presença aqui nesse momento. Então, com esse edital, aconteceu que nós fomos, né, para o México, mais especificamente para a Cidade do México, e para participar do 20º Encontro de Geografias da América Latina e Caribe, que aconteceu de 16 a 20 de junho de 2025 na Universidade Nacional Autônoma de México. Essa universidade fica bem no meio da Cidade do México, ela é gigante, recomendo, né? Depois eu vou passar uns slides, né? Quem puder, né, fazer algum curso, alguma outra pós-graduação, intercâmbio, como ou não, é uma universidade mesmo de referência.
E o que é esse EGAL, né? Esse Encontro de Geógrafos da América Latina e Caribe? Inicialmente era só América Latina, o Caribe foi sendo incorporado. O primeiro EGAL aconteceu em 1987, na cidade de Águas de São Pedro, que é a cidade turística de São Paulo, mas organizada pela Unesp de Rio Claro. Eu achei super interessante, porque a Unesp de Rio Claro tem uma tradição de geografia quantitativa. E eu fiquei, né, bastante feliz que eles tiveram essa iniciativa de organizar o primeiro EGAL. E já aconteceram, né, diversos em vários países, né, então aqui eu trouxe alguns. O segundo EGAL foi no Uruguai, em 89, ele ocorre de 2 em 2 anos, Venezuela, Cuba. O anterior, em 2023, foi na República Dominicana, e agora, desse ano, 2025, então, aconteceu na Cidade do México. Mas não tem esse ato, né? Oi? Tem esse não, ato aqui são vários, né? Até chegar, por isso que eu coloquei essa seta, até chegar na... Porque é uma lista bem grande, são vários países, né? Já voltou aqui para São Paulo novamente, capital, para a USP, e alguns, e já voltou, já tinha também para Toluca, na Venezuela. Então, são vários lugares onde o evento já ocorreu. É bem interessante seguir essa sequência. E foi a primeira vez, né, que eu fiz essa viagem. Então, como geógrafa, eu gosto sempre, em todas as viagens possíveis, eu tento sentar na janela e olhar a paisagem, quando possível, do avião. E nós saímos, né, de Florianópolis, mas o voo foi Guarulhos até a Cidade do México, direto, sem escala. Outros voos geralmente fazem escala, né, no Panamá, mas esse foi direto pela Aeroméxico mesmo. E achei bem interessante, foi um voo diurno, e até na ocasião acabei passando, né, algumas imagens até, e lembrando da cidade da Camila, né, Alta Floresta. E eu já fiz muitas viagens aqui para o norte, para Belém principalmente. Mas comparativamente, claro que tinham muitas nuvens. Isso aqui é da tela do avião que fica na frente da nossa poltrona. E quando eu dava, excetuando lá as nuvens, dava para ver muito verde ainda. Então, o que chamou minha atenção, que essa parte aqui não está tão degradada ou desmatada como a parte que vai para Belém, para essa região norte, né? Então, essa região noroeste ainda da Amazônia me pareceu ainda bastante natural, né? Com menos ação humana. Achei bem bacana também que daí o avião, achei até que ele estava relativamente, né, não baixo, mas eu consegui, aqui nas fotos não vai dar para ver, mas ele foi percorrendo a América Central, então eu conseguia ver o litoral, uma hora para o lado do Atlântico, outra hora para o lado Pacífico, dos países aqui da América Central. E chegamos na Cidade do México no final da tarde, mais ou menos. Quanto tempo de voo? Deu umas 9 horas, acho que foi umas 9 horas, mais ou menos assim. Tinha 1 ou 2 horas de diferença do fuso horário. O que é interessante da Cidade do México? Aqui está o Golfo, né, do México, e a Cidade do México, ela está num vale, mas no Planalto, então ela tem em torno de 2.240 metros de altitude, é uma cidade alta. Embora junho já seja um mês, né, um pouquinho mais de calor, lá nós pegamos frio, não frio extremo, mas estava bem fresco, né? Estávamos de casaco, muita chuva, e diferente, por exemplo, né, da parte mais litorânea aqui, principalmente do sul do México, que é uma área bastante quente, que o pessoal conhece, né, como as praias do Caribe, etc.
né, o que é a Cidade do México, né? Fui atrás um pouquinho de leitura, né, da história, vocês todos já conhecem, né, que foi, infelizmente, o Império Azteca, né, cuja cidade, né, era gigante, Tenochtitlan, né, foi destruída pelos espanhóis em 1524, praticamente já ela foi toda tomada e transformada, né, os seus antigos templos e prédios astecas foi transformada, então, em prédios de desenho, arquitetura espanhola, inclusive a principal igreja, catedral, né, que está construída em cima do antigo principal templo asteca. A Cidade do México, ela é bastante plana, como vocês veem aqui, né, na época dos astecas, essa cidade dos astecas foi fundada, tinha 200 anos quando os espanhóis chegaram, pouco tempo. Ela foi fundada em 1325 e praticamente em 1524 já estava tomada e conquistada e destruída. E o antigo lago que existia, Zócalo, ele foi sendo aterrado e trabalhado. Então, a Cidade do México, ela se expande de uma forma bastante horizontal. E não tem tanta verticalização. Claro, tem prédios, mas não aquela verticalização que, por exemplo, nós estamos habituados a ver em São Paulo. Então, ela é bastante horizontal. Creio que uma das razões para isso é o fato de que, como ela está num vale, com muitos vulcões no seu entorno, e tem muitos eventos sísmicos, né, muitos terremotos, e acaba, né, de alguma forma, configurando que a cidade não tenham esses arranha-céus de uma forma tão marcante. Então, achei aqui bastante interessante, na hora que o voo, né, o avião estava descendo, isso aqui parece um antigo vulcão, né, me pareceu, não consegui informação, mas pelo desenho parece ser uma pequena cratera de vulcão bem no meio da cidade, porque a cidade se espalha muito. A cidade sozinha tem 9,3 milhões de habitantes, isso para 2020. E para a região metropolitana inteira, que vai congregar várias comunidades do entorno e da periferia, totaliza 20 milhões de habitantes. E o que a cidade em si? Eu fiquei numa parte mais central, perto, bem próximo do museu da Frida Kahlo, e que é esse aqui, justamente, que era desse jeito, né, quando ela estava com o Diego Rivera, né, acabei não conseguindo visitar internamente, porque precisava de inscrição de 2 semanas, mais ou menos, de antecedência, porque poucas pessoas, né, acessam ao mesmo tempo dentro dos recintos. Mas por onde eu passei e onde eu estava, eu achei o centro, né, essa parte, pelo menos, desses bairros, bastante verdes. Dá para ver aqui, muito verde. E também muito limpo, né? Não achei que fosse uma cidade desse tamanho, né? Suja, né? É uma cidade verde e limpa, por onde eu passei. Fui para a periferia também, né? Bem menos verde, mas não achei, achei limpa, uma cidade bem cuidada. Então, uma das coisas que chamou minha atenção, e que da outra vez que eu participei do ProEvent, que foi para participar do encontro da UGI, né, no centenário da UGI em Paris, foi a presença de livrarias. Também encontrei várias livrarias locais nessas redondezas por onde eu estava hospedada. Essa aqui né, Otávio Paz, fiz fotos demais, né? E outra característica da Cidade do México, que se comercializa alimentos na rua, e se come na rua. Então aqui só um exemplo, né,
de uma mulher vendendo seus produtos numa das calçadas residenciais aí desses bairros mais centrais. Mas as imagens aéreas não parecem tão verde, né? Oi? As imagens aéreas não parecem tão verde. Não, é porque não apareceu ali, mas outras fotos, tá, nesses bairros mais centrais. Tem muitas árvores, né? E dessa história da comida é impressionante, gente. E eu perguntei, né? Falaram, não, o mexicano mesmo não come em restaurante, come na rua. Então é muito. Em todas as ruas a gente vê essas barraquinhas, né? Ou frutas, ou tacos mesmo, essas comidas mexicanas que nós estamos habituados. E muito, gente, é muito mesmo. E a comida é deliciosa. Só que tem muita pimenta, né? Mas é muito gostosa mesmo. Aqui, esse foi um dos raros restaurantes que a gente encontrou. Claro que tem para turista, mas restaurante para a população mesmo não se encontra. Foi dito, população trabalhadora, né? Come na rua. E a base da alimentação é o milho, né? Então, isso aqui foi numa viagem das redondezas, né? Eu só tirei uma foto, né, do cultivo de milho. É muito produto à base de milho, né? Praticamente todos, né, os tacos, tortilhas, etc., são massas feitas do milho, obviamente. Aqui já é uma ida para a região periférica norte. É bem interessante, já não tem o verde, mas esses bairros mais ao norte, eles têm um sistema de transporte com esses, não deu para gente, com os teleféricos, vários, né? Então são essas elevações, todas ocupadas com população de baixa renda, né? Essa aqui é uma outra, várias, né? Ondulações. Já não tem o verde, que a gente via, né, nos bairros centrais, e com várias linhas teleféricas. Não foi possível descer por elas. Mas em vários momentos a gente via também um povo, né, bastante politizado, né? Então isso vai transparecer bastante também. E aqui no caso, né, eu tive a impressão que era tipo um mural para esconder, porque era um mural bastante comprido para esconder algum bairro ou residências do entorno. E o que me chamou a atenção, o transporte coletivo funciona, mas ele é bastante utilizado, né? Não sei se é pelos horários de pico, mas o que eu gostei, eles têm esse sistema aqui, que é muito parecido com Curitiba, né? E também ele fica na via, né? Geralmente no centro das grandes vias. E eu achei bastante interessante que em todos, né, seja no metrô, em ônibus menores ou nesses articulados, havia sempre espaço só para mulheres. Por isso cor-de-rosa e os dizeres aqui, né? Inclusive na entrada dos portões. Então acho que isso foi resultado de alguma luta e conquista feminina em todos, né? Em todos, até uns ônibus mais simples. Esse aqui era no mais simples, por exemplo, lá atrás ficava profundo, várias poltronas só para mulheres. E não se via, só se via mulheres mesmo, né? Então isso foi bem respeitado. E por outro lado, aqui vocês estão vendo, aqui é a área mista. Isso aqui é uma estação, né? No meio da avenida, e aqui seria a área das mulheres. Então isso fica bem, me chamou bastante atenção, gostei. Eu acho que deve ter sido de alguma luta, né, das mulheres lá na Cidade do México. Aqui uma entrada de um metrô, né, a Revolução, então essa questão política está bastante latente, na população.
O evento EGAL, ele oferecia saídas de campo, tanto nos 2 dias iniciais, quanto nos 2 dias finais. Não consegui fazer minha inscrição, mas eu fui por conta própria. Aqui é um centro, né, de pirâmides que não é asteca, é anterior aos astecas, que fica ao norte, né, aquelas fotografias da periferia eu acabei obtendo no caminho aqui para esse parque, né, essa região turística, que se chama Pirâmides de Teotihuacan. Os nomes são indígenas, né, e a gente às vezes precisa se adaptar. E também, né, foi possível visitar os canais de Xochimilco. Isso aqui lembra como era a cidade do México no início. Isso aqui fica mais ao sul da cidade do México, mas são vários canais de lago, né, mostrando como era a cidade do México antes de ser aterrada e canalizada, etc. Né? Aqui eu consegui ainda subir nessas pirâmides, foi bem bacana. E essa história também é bem interessante e não tem, né, eles ainda não sabem exatamente por que essa população entrou em crise. Acredito que foi por conta da decadência da exploração da obsidiana, acho que é esse o termo, é uma rocha vulcânica que é utilizada para cortes, flecha, substituindo o quartzo, né, que inclusive era comercializada com os maias, etc. Mas não são astecas. Muitas vezes nós imaginamos, a gente vê essas fotografias, né, imagina que é asteca, mas não é asteca, é anterior aos astecas. E aqui, então, sobre EGAL. Importante destacar que neste EGAL, né, a FAED estava bem representada, juntamente com a professora-chefe de departamento, né, Amanda, e a diretora de pesquisa e pós-graduação, professora Ana Paula, que também apresentaram seus trabalhos. A UNAM, como eu comentei, ela é muito grande. Eu acho que aqui eu não vou conseguir. Vamos ver se dá certo. Não vou, né? Ou dá? Sim. Sim? Ela fica... Não vou. Começa a escolher os dados. Aqui? Uhum. Não permitir. Aqui? Não, em cima ele seleciona não permitir, aí confirma continua. Continuar sem os dados. Aqui? Embaixo. Não. Não permitir. Nossa, eu devia ter colocado num outro link. Aí. Ok? Uhum. Não, tira apagar. Aqui? Isso. Então, aqui está a UNAM. Ela fica no centro da cidade e ela é gigante, muito grande. Ela tem até uma reserva ecológica dentro e ela tem sistema de transporte próprio, são vários prédios, é uma coisa impressionante. Eu nunca havia entrado numa universidade tão grande. Eu já visitei algumas, em alguns países, mas eu considerei a UNAM gigante, muito grande mesmo. Então aqui está a Cidade do México, vocês vejam que ela se integra totalmente à cidade, inclusive com algumas vias, né? E também tem linha de metrô, etc. O aeroporto fica também, não vou conseguir localizar agora, eu tinha localizado antes, ele fica também no centro da cidade, o aeroporto internacional. Onde? Aqui, o internacional, perto. Então tudo acaba ficando perto e o sistema de transporte funciona, embora com muitas pessoas. Eu sempre estive nos ônibus ou mesmo no metrô com bastante gente, mas acaba, né, os nossos destinos ficando próximos, né? Não é uma coisa muito complicada de andar pela Cidade do México.
Como é que eu saio aqui agora? É só clicar ali no Aqui? PowerPoint, né? Aqui? E aí, Ah, Essa aqui. universidade mesmo que eu tô no México. Uhum. E vale a pena, quem tiver interesse, assim, é uma universidade que nós deveríamos estar mais próximos deles. Olha só, isso aqui são algumas fotografias. Sim, é muito interessante nós tentar trabalhar com intercâmbio. Porque... Ah, que bom. Quem? Do nosso doutorado? Não. Ah, que ótimo. Ai, que bom. E é da UNAM? Ah, que joia, que ótimo. É pública. Então, aqui eu só tirei assim, gente, tem muitas fotografias, porque ela tem várias linhas de ônibus própria, né? E gratuito. E eu peguei algumas e fui passear pela universidade. Então, tem muitas obras de arte. É uma universidade muito cuidada, inclusive os recintos. O exemplo é muito moderna, são exemplo de prédios, né? Esse aqui é um setor de pós-graduação. Isso aqui é um prédio gigante, deve ter uns 12 andares, mas é uma parede. Assim, trouxe só algumas poucas fotografias. Isso aqui, a questão, né, política dos estudantes também é bastante latente, né? Por os direitos humanos, isso aqui foi próximo ao local legal mesmo. Aqui só exemplo, então, da universidade dentro, né? Há várias estações de ônibus. Aqui a reserva ecológica, no meio da cidade, uma reserva ecológica dentro da universidade. Então, aqui ciclovias, assim, né? Ciclovias para vários, né, lados também. Então, é muito interessante. E aqui o Instituto de Geografia, onde parte do evento aconteceu, muito grande também, bem organizado. E aqui alguns monumentos que eu tirei do lado de fora, aqui o próprio mapa do México, né? Em forma de L, e acabei não colocando aqui as fotografias internas, mas também tem livraria, etc. E aqui, então, do próprio EGAL. O tema do EGAL é tecendo pontes, né, explorando territórios e integrando conhecimentos. O que eu apresentei, né, nesse EGAL foi especificamente sobre os fascículos do Atlas, especificamente mais o fascículo 5. Aqui foi o dia da minha apresentação. Aqui o grupo, né, de pessoas que apresentaram, e achei bastante bacana que tinha esse geógrafo aqui que estava apresentando um Atlas da América do Norte. Não lembro se eu acabei divulgando no LabPlan, acho que não. E foi bem interessante, foi uma manhã toda, né, e o evento foi super bem organizado. No dia posterior, eu consegui assistir, foi à tarde, as apresentações tanto da Amanda quanto da Ana Paula. Da Amanda ela já tinha concluído, mas fui lá vê-la na sua sessão de apresentação. E o que eu apresentei, então, né, que foi aprovado, foram essas notas sobre a organização do Atlas Geográfico de Santa Catarina, mais especificamente sobre o fascículo 5, panorama econômico, que nós estamos trabalhando nele, né, nesse momento. Obviamente, né, teria que mostrar como vários, né, representantes de vários países da América Latina e do Caribe, né, a gente tem que explicar onde é que está Santa Catarina. E comecei, né, comentando que o Estado tem uma tradição em elaborar e organizar esses atlas geográficos. O primeiro é de 1958, que é justamente o primeiro atlas estadual do Brasil, né? Ele acabou sendo modelo para a elaboração dos outros atlas por nossa instituição nacional, que é a IBGE, e foi organizado pelo Carlos Augusto Figueiredo Monteiro. Esse atlas, para quem faz pesquisa, ele é bastante interessante.
mesmo para os trabalhos de conclusão de curso, mestrado, doutorado, porque ele vários geógrafos, né, como o próprio Armen Mamigonian, que é a nossa base teórica, quanto geógrafos como Paulo Lago, que vai escrever sobre pesca em Santa Catarina, o próprio Carlos Augusto, que vai tratar sobre clima, né, os aspectos físicos. Então, é um atlas ainda, né, apesar dos seus quase 80 anos, né, quase 80 anos, mas é um atlas ainda que pode ser utilizado e referenciado. Ele está, a gente encontra ele em sites, né, ou em papel nós temos na biblioteca do laboratório. Também comentei, né, esse é um outro atlas de 1986. A partir desse aqui, daí eu já começo a participar da elaboração, da organização. Esse, né, o de 86 acabou sendo sintetizado para o Atlas Escolar de 1991, com os principais temas que foram apresentados, né, no Atlas de 86, e a partir de 2013, então, nós iniciamos a publicar os novos, né, os novos atlas do Estado, mas agora em forma de fascículos avulsos. Como o Atlas de 86 ficou um atlas gigante, isso aqui tem mais de 1 metro, né, e bastante pesado, com muita informação, então a gente achou uma alternativa de fazer essas publicações não mais num único documento, mas de forma avulsa. Então, o primeiro fascículo foi lançado em 2013, a segunda edição em 2016, trata dos aspectos político-administrativos de Santa Catarina, desde a Gênese, e ele é uma compilação de uma dissertação de mestrado defendida por um técnico da Secretaria de Planejamento que fez parte da primeira turma de mestrado aqui do PPG-Plan. Na época, o nosso programa de pós-graduação se chamava MPPT, era um mestrado profissional. E esses capítulos desse atlas compreendem parte da dissertação do Fernando João da Silva. O segundo atlas, o fascículo 2, vai tratar do quadro da natureza, da diversidade da natureza de Santa Catarina, desde geologia, geomorfologia, clima, vegetação, solos, etc. E esses capítulos, né, foram elaborados por professores, principalmente da UDESC, os que estavam em cadeiras e disciplinas da área de geografia física. O terceiro fascículo, né, então, que vai também ter 2 edições, uma em 2018 e outra em 2019, vai tratar justamente da gênese e evolução do quadro da população do Estado, da formação social mesmo, né? Iniciando, aliás, o primeiro capítulo com a professora Graciane e a professora Raquel Fontes, né, em memória, sobre a gênese da formação social e econômica do Estado, e aqui nós vamos, eu sempre considero bastante importante comentar desse fascículo 3, que em termos do Estado é a primeira publicação num atlas que vai tratar de uma população que era até então invisibilizada, que é a população indígena de origem africana e cabocla. Então, pela primeira vez, né, Santa Catarina, né, numa publicação institucional, uma parceria entre o DESC e a Secretaria de Planejamento, vai publicar esse documento. Eu considero isso bastante significativo, né, e muito importante. E o último fascículo publicado vai tratar da infraestrutura. Ele foi lançado em 2024, mas
elaboração gráfica dele acabou sendo concluída em 2023. Vai trazer todo um quadro aí sobre rodovias, ferrovias, né? Gás, né? Que é do doutorando também do PPG Plan, Leonardo, e vamos ter sempre a prioridade dos temas para os professores da própria instituição. É aqueles que detêm a expertise em determinado tema que o Atlas, que o fascículo do Atlas acaba abordando. Aqui ele não saiu direito. A gente sempre na organização, desde o início, nós sempre cuidamos, né, que a gente trate, né, como tem um norte, um referencial teórico-metodológico ancorado para o quadro da natureza, como foi o fascículo 2, né, inclusive com um capítulo sobre geossistemas de Santa Catarina, do professor Ricardo, que foi professor aposentado aqui da UDESC, e no quadro da sociedade, a perspectiva de formação socioespacial. Esse referencial teórico-metodológico não está aparecendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo consigo diminuir? Não. Agora como eu falo. Ele foi proposto por um texto do professor Armin Mamigonian, na GeoSul, denominado Tendências Atuais da Geografia. Então, se alguém tiver interesse, é interessante visitar, né, ler esse texto da GeoSul, que se encontra também em site específico. É uma revista publicada aqui pela Universidade Federal. Agradeço a presença, né, do nosso doutorando também, o Felipe Calueio, e da sua colega. Sejam bem-vindos. Abri, né, na minha apresentação lá na Legal, já estavam abertos esses sites, né, então não vou abrir aqui, onde a gente encontra os dois, né, são os dois principais sites com a presença desses fascículos. No panorama econômico, né, nós estamos, nesse momento, concluindo a definição dos capítulos e nós estamos no processo ainda de levantamento. Assim, basicamente, o levantamento já ocorreu, estamos celebrando parcerias com instituições, então nós temos parcerias em andamento com a FEComércio, temos parceria em andamento com a IPAGRE, além, né, do termo de cooperação técnica com a própria Secretaria de Estado de Planejamento, que eu acho que isso aí depois vai interessar ao PPG Plan também, para o Sucupira. E estamos aqui com alguns temas, já fazendo os levantamentos e tabulação de alguns dados sobre alguns capítulos, né? Então, organizar esse material, né, um fascículo desse sempre envolve muitas pessoas, né? Muitos de vocês que estão aqui contribuem, né, nessa organização e leva algum tempo. É interessante destacar também que todos os fascículos tiveram impressão de 5.000 exemplares impresso, é um material bastante significativo, são muitos exemplares, custeados pela editora da UDESC, então a gente vê o papel importante aqui da universidade, não só na nossa ida, né, para apresentar essas pesquisas em eventos internacionais, mas a universidade tem algumas linhas aqui dentro que facilita a divulgação dessas pesquisas também, como é o caso da editora. E além dos 5.000 exemplares impressos, ainda existe o formato e-book. Esses 5.000 exemplares impressos, cerca de 3.400 de todos os 4 fascículos vão para as escolas estaduais e para universidades. Então, todas as escolas recebem estaduais, não as municipais. Pelo menos um fascículo desses nas suas bibliotecas, né? Nós temos aí também uma parceria de distribuição com a Secretaria
de Estado da Educação, que desde o primeiro fascículo também foi bastante parceira nesse sentido. Isso é bem interessante. Às vezes tem ex-alunas nossas antigas assim que falam: professora, chegou o Atlas aqui na escola. Então é bem bacana a gente ver que a princípio parece que está funcionando, né? Então, alguns eixos temáticos, né, que esse fascículo vai tratar, né, do PIB, extrativismo vegetal animal, agropecuária, indústria, comércio, turismo, serviços, exportações, cooperativismo, mas daí ainda saem, nós não fechamos ainda está, né, vários subtemas acabam saindo desses temas principais. Os resultados, né, desse trabalho que se estende já há 12 anos, 13 anos. Socialização de conhecimento geográfico atualizado, né, para cerca de 1,3 milhão, né, de estudantes do Estado, né, da educação básica e superior, principalmente aqui são os estudantes da rede estadual. Os fascículos, todos eles são disponibilizados gratuitamente, seja no formato impresso, formato e-book, né, para escolas, universidades, instituições públicas de Santa Catarina. E, além da dimensão educacional, os fascículos do Atlas constituem também importante ferramenta de planejamento e gestão para o universo, tanto privado quanto governamental. Esse material acaba aí indo para vários lugares e eu acho que é um material, considero, que busca o fortalecimento até da nossa disciplina, geografia, né, junto à comunidade externa à universidade, né. Então, talvez, né, seja uma forma da gente retribuir o investimento que é feito aqui dentro, né, da única universidade gratuita, pública e estadual de Santa Catarina, a UDESC. Então, é isso, e estou aberta aí para as perguntas e cumprindo com o que exige o edital PROEVEM. Vamos fechar.